Muito bom dia para você, Miriam Leitão. Bom dia, Milton Jung. Bom dia, Cássia Godoy. Bom dia, ouvintes da Rádio CBN. Bom dia, Miriam. No fim da semana passada, Miriam, saiu a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos contra as altas tarifas impostas pelo governo Trump. O presidente Trump reagiu depois, aplicou uma tarifa de 15% sobre todos os países. Qual é o reflexo disso aqui no Brasil? As coisas ainda estão se esclarecendo aos poucos. A primeira coisa que acontece é que o Brasil era um país mais taxado que outros países. Alguns países tinham feito acordos, União Europeia, Japão, já tinham feito, o Reino Unido já tinha feito acordos. E esses acordos reduziam as tarifas. O Jameson Greer, que é o representante comercial da Casa Branca, disse que esses acordos de antes continuam valendo. Ou seja, essa vantagem que o Brasil teria, porque qual era a vantagem? É que como igualou para todo mundo 15%, o Brasil disse, com condições de igualdade, eu vou competir como antes. Mas acontece que esses acordos que reduziam a tarifa abaixo de 15% permanecerão em vigor nesses outros países que tinham feito acordo. Segundo Jameson Greer, sim, vão continuar em vigor. Então, essa vantagem, uma parte da vantagem desaparece. Agora, outros produtos que o Brasil permanecia pagando uma alíquota muito alta, de 40%, 50%, vai para 15%. Então, fica melhor para o Brasil, né? Fica melhor para o importador de produtos brasileiros. Mas isso é uma coisa da tarifa geral, porque para localizar o nosso ouvinte. Então, ele tinha aquelas tarifas altas para todo mundo, usando a lei de emergência econômica. O que a Suprema Corte disse falou, é o seguinte: não pode usar a lei de emergência econômica desta forma. Então, isso é ilegal. Então, ele tem que procurar outros instrumentos. Ficou furioso, xingou a Suprema Corte, como sempre. E aí disse que na sexta-feira que ia fazer uma tarifa de 10% para todo mundo. Depois disse que ia fazer tarifa de 15%. No sábado ele passou de 10% para 15%. Mas ele vai procurar outros mecanismos, outras leis americanas que permitem que o executivo eleve tarifas, pelo menos temporariamente, por 150 dias, depois tem que ouvir o Congresso. Mas, de qualquer maneira, não é mais aquela visão de antes, porque a lei de emergência econômica dava ampla liberdade para ele fazer qualquer coisa com as tarifas. Ele interpretou assim, a Suprema Corte disse, não, você está errado, está interpretando errado. Você não conseguiu provar que tem emergência econômica. Então, produtos que tinham tarifa muito alta vão reduzir para 15%. O 15% já é muito, né? Mas era muito maior que isso. Os produtos que já estavam com tarifas menores vão permanecer menores. Os acordos ficam em vigor. Mas o Brasil é também alvo de investigações. Uma investigação da Lei do Comércio americana é a investigação pela Lei 301, pela Seção 301 da Lei de Comércio americana. Então, isso continua. Então, isso é que preocupa o governo brasileiro. Essa investigação está chegando no final e ela pode estabelecer tarifas a mais para o Brasil. Então, o que eu estou dizendo em resumo é que é cedo para comemorar, mas a gente tem que voltar a acompanhar ponto por ponto dessa relação tumultuada, Cássia. E, ao mesmo tempo, Miriam, a gente tem mais uma rodada de negociações entre Brasil e Estados Unidos em relação a tarifas, agora já no começo do mês que vem, né? Exatamente, tem uma rodada de negociação de tarifas e tem um encontro entre o presidente Lula e o presidente Trump. E sempre que os dois se encontram, eles acabam tendo decisões favoráveis ao comércio Brasil-Estados Unidos. O Brasil está com ambição alta. O que o presidente disse nesse fim de semana, durante sua viagem à Índia, à Coreia do Sul, é que ele é perguntado sobre o assunto, ele disse que ele quer, na reunião de março com o presidente Trump, normalizar as relações comerciais, porque elas estão ainda anormais. O que aconteceu foi o Brasil reduziu bastante o dano inicial com negociações, com pressão dos setores exportadores,
com pressão dos importadores americanos de produtos brasileiros, com a negociação do vice-presidente Geraldo Alckmin, com a negociação pessoal do presidente Lula. Isso reduziu o dano, mas o Brasil ainda era um dos países mais taxados. Agora, com esse 15%, iguala, mas iguala mesmo? A dúvida é essa. Porque países que tiveram concessão antes, essas concessões continuarão valendo? E mais, o Brasil terá a taxação extra pela legislação em vigor nos Estados Unidos, que não está coberta pela decisão da Suprema Corte, porque a lei de comércio existe desde os anos 70. Então, é isso. Tudo permanece ainda em processo de negociação. Vale apostar no que deu certo até agora. Diplomacia, sangue frio, objetividade, não tratar de forma ideológica essa relação, tratar como uma relação de comércio, tecnicamente. O Brasil fez isso muito bem durante o momento pior da crise no ano passado. Muito obrigado, Miriam. Uma boa semana. Boa semana. Até mais.